Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a lei de terras e a modernização agrícola no século XIX e no começo do século XX, dois fatores preponderantes para um processo que um historiador chamado Peter Eisenberg chamou de modernização sem mudança, ou seja, a transição entre o modo de produção escravista e o modo de produção capitalista na agricultura brasileira. Então, para começar essa conversa, a gente vai ali para o quadro. Então, gente, aqui no quadro a gente vai tentar entender como foi estabelecido o regime de propriedade privada ao longo da história do Brasil. Mas se não existia propriedade privada no Brasil, como é que era o regime de terras antes da lei de 1850? Tá? Então, não existia propriedade privada. O senhor de engenho, o pecuarista, o grande plantador de algodão, os plantadores de arroz, ele não era, aquela terra não era uma propriedade privada dele. Ela era uma propriedade da coroa portuguesa. Tá? E a coroa concedia a posse da terra a alguns senhores, e posteriormente não necessariamente a coroa, mas um governador geral, um presidente da província, ou seja, alguns órgãos da burocracia colonial, ele vai passar a conceder esse uso de posse de terra, e que esse uso de posse também era repassado na família, às vezes ao longo dos herdeiros. Tá? Mas não havia instituído uma propriedade privada de terras. E aí, quando vem a independência, em 1822, algumas pessoas próximas a Dom Pedro I vão simplesmente sugerir a ele dizer: olha, o Brasil é um país, tá, que todo pedaço de terra tem dono, ou seja, tem esse título de posse, mas ninguém está produzindo absolutamente nada. Só uma pequena parcela das terras no Brasil estão sendo produtivas. Então esse é um diagnóstico que é feito em 1822. Se você quiser a referência de toda essa aula que eu estou dando é um livro do Zé Murilo de Carvalho chamado Teatro de Sombras, tá? E ele tem um capítulo especial que é justamente esse capítulo que ele vai tratar da lei de terras. Então vai passar a ter um reconhecimento, tá, por parte daquelas lideranças que vão fazer a independência no Brasil, que a terra era um problema, só que era um problema que a galera não ia resolver ali. Disseram: não, vamos empurrar com a barriga, vamos tentar resolver quando a gente for elaborar uma Constituição. Tá? E a Constituição no Brasil, a primeira nossa, de 1824, ela é elaborada sem tocar na questão da regulamentação de terras. Então, a regulamentação de terras era um assunto difícil de ser tocado, porque o Estado brasileiro ele não se interessou, tá, por regulamentar esse regime de terra. Então as terras no Brasil elas eram passadas pelas gerações, pelas elites burocráticas, sem se caracterizar mesmo enquanto propriedade privada. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Tem umas pesquisas sobre a história econômica do Brasil, que foi coordenada pelo professor Virgulino, pelo professor Flávio Bessiani, em inventários de terra. Eu, na minha graduação e no meu mestrado, eu participei dessa pesquisa, e o que a gente encontrou era que, primeiro, as terras elas estavam registradas de maneira muito superficiais na documentação. Então era assim: minha fazenda ela vai até o buraco da Gia. A minha fazenda ela vai até a pedra do bode. Então eram essas referências que apareciam na documentação, ou seja, não tinha qualquer mensuração sobre o valor daquela terra ali por hectare, por exemplo. E uma outra coisa era que o preço da terra ele era muito baixo. Tá? Se você fosse ver na repartição geral dos bens, era o valor muito irrisório frente ao valor dos escravos, por exemplo. Então, muitas vezes, você ter 3, 4 escravos
significava que você era muito mais rico do que uma pessoa que tinha ali, por exemplo, seus 100 hectares de terra, seus 200 hectares de terra. A terra no Brasil ela vai passar a ser valorizada justamente em 1850, porque ocorre duas coisas. Primeiro, a lei de terras, que estabelece a terra como propriedade privada, e em segundo lugar, a lei Eusébio Queiroz. Então, o que vai ocorrer é que os senhores escravistas, vendo que a principal fonte de patrimônio deles, que era o escravo, ele ia acabar algum dia, não ia ser logo, mas ia acabar, eles passam a ressignificar a terra enquanto principal investimento patrimonial. Então, o senhor de escravo, ele vai direcionar, tá na compra da terra, que na verdade às vezes não é nem compra, é domínio mesmo sobre a terra, e regulamentar aquela terra que ele dominou no poder local por meio de um título de cartório, mas a terra vai passar a ser a principal referência patrimonial desses senhores com o fim da escravidão. O projeto de lei de terras no Brasil, ele foi um projeto que envolveu muito aquilo que Moacir Palmeira chama de modernização conservadora. Ou seja, por que foi um processo de modernização conservadora? Essa lei ela foi sugerida inicialmente pelos cafeicultores do Rio de Janeiro. Porque hoje, com a história, com a sociologia, com os nossos conhecimentos que temos hoje no tempo presente, a gente analisa todas essas leis e todas essas transformações que haviam na sociedade brasileira imperial sobre diferentes pontos de vista. A transição do escravismo para o capitalismo, a inserção da propriedade privada. Mas para a elite nacional, qual era a principal preocupação e como é que ela encarava tanto a lei Eusébio Queiroz como a lei de terras? Ela encarava na cabeça da elite, era assim, era o problema da mão de obra. Então, a elite nascente carioca dos cafezais, ela propôs essa lei de terras para tentar resolver um problema que era o problema da mão de obra. Então, dentro da elite cafeicultora, ela queria fazer um programa de concessão de terras muito parecido com o que houve na Austrália e muito semelhante ao que depois vai acontecer no estado de São Paulo, mas que era atrair estrangeiros para as terras do Brasil, para que esses cafeicultores pudessem explorar a mão de obra desses estrangeiros. Então, se prometia que ele ia trabalhar naquela terra e depois de 5 anos ele ia ter o título de propriedade, só que isso acabava sendo uma bola de neve. A pessoa tinha terra, mas se endividava e acabava, no final das contas, era mesmo trabalhando para o senhor das terras. Só que isso não foi muito bem recebido pelo resto da elite brasileira, por grande parte da elite brasileira. E a lei simplesmente não pegou. Então a lei propunha várias coisas, né? Como, por exemplo, a divisão geral de terras. A lei vai propor também que os órgãos da burocracia imperial fossem lá e medissem, vissem de que terra é de cada um. Só que essa parte da lei de regulamentação efetiva de terras, isso não ocorreu. Então a elite agrária ela até ficou um pouco tranquila porque foi uma lei que foi criada e nesse fim que ela propunha, que era esse fim fiscalizatório, regulatório, ela não teve uso. A única coisa que teve uso aí sim foi justamente a inserção do título de propriedade ao senhor de terras. Então a partir de agora as fazendas do Brasil passavam a ser propriedade privada daquele senhor. E isso vai ser um dos fatores dessa transição entre uma sociedade escravista para uma sociedade capitalista. O historiador Zé Murilo de Carvalho, no seu livro Teatro de Sombras, ele fala muito bem isso, ou seja, a elite agrária brasileira em nenhum momento se preocupou com essa lei, porque essa lei simplesmente não funcionava. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem tinha poder para transformar a sua posse da propriedade em propriedade privada, conseguiu transformar. Quem não tinha poder para transformar a sua posse em propriedade privada, não conseguiu. Então, essa inserção do capitalismo tornou a estrutura fundiária brasileira ainda mais desigual do que já era na época colonial e na época escravista. Um outro ponto que a gente tem que ressaltar é em relação à modernização técnica. Esse é um debate que se passou muito em função da indústria açucareira. Então, assim, o Brasil, na época da colônia ainda, quando chega ali no final do século XVIII, começo do século XIX,
ele passa a estar não somente com um problema, porque as Antilhas, lá, o Caribe, produzia um açúcar de melhor qualidade e tinha uma maior produtividade da terra. Além disso, você tinha também no Brasil uma defasagem tecnológica em relação ao Caribe. Cuba, por exemplo, ela conseguiu mecanizar os seus engenhos já ainda nas primeiras décadas do século XIX. Então se criou um grande debate no Brasil de como se podia mecanizar a produção açucareira. Então a produção açucareira brasileira, ela não podia ficar à mercê de uma concorrência desleal, porque Cuba estava produzindo o açúcar em máquinas e o Brasil estava produzindo o açúcar a partir da força motriz animal e da força motriz da água. Então todo esse debate do açúcar, da modernização técnica da lavoura açucareira, ele também tem que estar contextualizado que durante o século XIX você tem um outro concorrente no mercado internacional para o açúcar brasileiro, que vai ser o açúcar de beterraba fabricado na Europa. Então, quando você tem o bloqueio continental ali na Guerra Napoleônica entre França e Inglaterra, a Europa passa a consumir o açúcar de beterraba. E ao longo do século XIX, algumas nações europeias vão criar leis protecionistas favoráveis ao açúcar de beterraba e desfavoráveis ao açúcar de cana-de-açúcar. Por isso que, inclusive, na Europa, até hoje, o açúcar de beterraba ele é muito mais consumido do que o açúcar da cana-de-açúcar. Então, nesse contexto econômico, a indústria açucareira ela vai perder o seu potencial de exportação. Porque o mercado norte-americano ele vai estar todo tomado pelo açúcar produzido em Cuba e outros países do Caribe, e o mercado europeu vai estar tomado pelo açúcar de beterraba. E assim que a produção açucareira brasileira ela vai se voltar no século XX muito mais ao mercado interno, nesse começo do século XX, do que ao mercado externo. E nesse contexto de crise econômica é que vão se tentar modernizar essa lavoura. Então, inicialmente, vão se criar um programa que era os engenhos centrais, que era comprar maquinário inglês para tentar modernizar alguns engenhos. Esses engenhos não deram certo, e não deram certo por vários fatores, entre eles porque houve uma desconfiança muito grande da elite açucareira brasileira, principalmente aqui no Nordeste, em relação a esse programa de compra de maquinário. Suspeitava-se que ia favorecer muito mais quem estava vendendo maquinário, que no caso era o capital inglês, do que eles que eram os produtores de cana-de-açúcar. E no final do século XIX e no começo do século XX, alguns senhores de engenho ricos vão passar a capitalizar sozinhos esse processo de modernização. E é dessa forma que esses engenhos passam a se transformar em usinas de açúcar. Mas não foram todos os engenhos de cana-de-açúcar que conseguiram se modernizar. O professor Glauber, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, tem uma dissertação de mestrado que ele mostra muito bem esse processo de refinamento da elite agrária pernambucana. Então, a elite ela passou a ser mais elite ainda, um grupo mais reduzido ainda, de senhores de engenho que conseguiram se modernizar nesse processo de capital privado. E esse processo de modernização ele também vai trazer uma outra consequência para o território, que é aumentar a capacidade de produção da cana-de-açúcar. Aumentando a capacidade de beneficiamento da cana-de-açúcar, você vai aumentar também a capacidade de produção. Assim, as lavouras açucareiras elas vão ser predominantes no território da Zona da Mata Pernambucana. Porque aquela imagem do engenho de cana-de-açúcar que Gilberto Freire descreve lá em Casa Grande Senzala, com árvores frutíferas, com lavouras de escravos, com lavouras de camponeses ao redor do engenho, tudo isso vai desaparecer. E a lavoura de cana-de-açúcar ela vai chegar ao pé da Casa Grande e ao pé da casa do trabalhador rural. Então, a lavoura açucareira ela vai se expandir sobre toda a paisagem da Zona da Mata Pernambucana, da Zona da Mata Alagoana e de todas as regiões que vão passar por esse processo de modernização da produção açucareira. E aí, gente, para concluir, eu queria destacar essa ideia do Peter Eisenberg, que é a ideia da modernização sem mudança.
Então esse processo de modernização que ocorreu de duas formas, uma no regime de propriedade, estabelecendo-se no Brasil o regime de propriedade privado, tá? Mas estabelecendo-se dessa forma, ou seja, os senhores de terra tiveram poder para crescer a sua propriedade e os camponeses não tinham poder, na maioria das vezes, de regulamentar a sua posse da terra. Então, já desde aí nasce um problema de conflitos de terra que é presente e predominante na sociedade brasileira. E no campo da produção em si, a gente tem que entender que se modernizou as técnicas de produção. Entretanto, não houve a mudança social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalhador, que antes era um trabalhador escravo, vai passar a ser, como a gente viu no vídeo que a gente falou sobre a escravidão, um trabalhador livre, mas aquele trabalhador livre mais próximo possível da condição da escravidão. Então, era um trabalhador livre que não recebia mensalmente, era um trabalhador livre que muitas vezes trabalhava por um prato de comida, era um trabalhador livre que tinha uma dívida com um barracão, era um trabalhador livre que sofria práticas de tortura, ameaças de morte, ou mesmo quando tentava se organizar politicamente, ou muitas vezes até por um motivo banal, era assassinato pela elite agrária nordestina e pela elite agrária brasileira. Então, esse processo é muito interessante a gente entender essa dicotomia entre, de um lado, um processo de modernização técnica e, de outro lado, a permanência das relações sociais estruturadas na sociedade escravista e na sociedade colonial. Ou seja, deixamos de ser escravista, mas, como disse o próprio Joaquim Nabuco, não se resolveu o problema da escravidão. Ou seja, continuamos a ser uma sociedade profundamente desigual. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá uma curtida aí, se inscreve no canal para ajudar a gente, tá certo? E aí, nos vemos na próxima terça-feira, tá bom? Um grande abraço. E deixa aí seus comentários, se gostou, se quer que eu fale de alguma coisa, se tem alguma dúvida. Estamos aqui para isso.